Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Torcida Rubro-Negra, hoje a gente inicia a série de entrevistas com os candidatos à presidência do Esporte Clube Vitória. Por ordem alfabética, o nosso primeiro entrevistado é o Gilson Presídio, que eu convido a entrar aqui agora. Por favor, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo aos donos da bola. Vamos começar a sua entrevista, lembrando que todos os candidatos terão ao mesmo tempo 7 minutos disponíveis para falar sobre as suas propostas, valendo a partir de agora. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Por que o senhor se colocou como candidato à presidência do Esporte Clube Vitória? Boa tarde à bancada, boa tarde aos ouvintes. Primeiro, registrar que eu considero esse tempo muito pouco para a tradição da Bandeirantes, acostumado a fazer debates a nível nacional, até de eleição, mas nós vamos ter que ir direto ao assunto para aproveitar. 7 minutos em televisão é muito. Então, e custa caro, mas pode continuar. Tá bom. Veja, eu tenho já elenquei, já distribuí na internet algumas propostas para o Vitória, mas devido ao tempo eu vou só abordar alguns tópicos do que eu faria logo de imediato, né? Como vocês sabem, eu nunca fui presidente de clube, então eu vou assumir um clube e vou precisar de um suporte nessa área. E a minha intenção é logo no primeiro momento contratar um ex-presidente de clube de futebol com experiência na área, bem sucedido, para prestar uma consultoria ao Conselho e, paralelamente também, de fora do Estado, diga-se de passagem, e, paralelamente, também vou buscar ter como assessor de futebol uma pessoa do ramo que conheça táticas e técnicas de futebol, saiba avaliar jogadores para poder indicar para a gente. E pode ser um ex-jogador, pode ser um ex-técnico, como foi o caso de Mancini, que foi para o São Paulo ser diretor técnico. Pode ser até um comentarista, se a gente sentir que tem o devido conhecimento, para poder vir nos ajudar. Candidato, o senhor vai pegar o Vitória num momento financeiro muito complicado. Isso. A gente sabe que o Vitória não tem receita, o Vitória, como falamos no linguajar popular, está quebrado. Como o senhor faria para conseguir investidores, para conseguir montar um time qualificado para disputar a Série B? Nessas propostas também a gente discute isso, como cumprir a nossa meta prioritária, que é levar o Vitória a um título nacional em 2020. E isso passa por, pelo menos, retornar o orçamento ao patamar que foi na última vez que se disputou Série A e, ao mesmo tempo, também transformar o Barradão no diferencial. O Vitória teve, na última participação, um desempenho de campeão fora de casa e correu o risco de ser rebaixado porque não ganhava em casa. Então, se ele teve competência e ganhou fora de casa, por que não ganhar dentro de casa? E naquela época eu dizia que já ali o Vitória, estatisticamente, poderia ser campeão nacional. Então, nós temos estratégias de aumentar o público médio do Barradão, através de uma fidelização desse público que a gente estima que no estado todo seja metade da população, fidelizar ele junto ao próprio patrocinador. Já pensou transformar esse público todo para ele em consumidor, em cliente, de modo que o contrato nosso possa ser reajustado à medida que resultados apareçam para o patrocinador. E quanto à questão de mais torcidas, é tratar o torcedor
além de ter melhores resultados em campos, é tratar o torcedor como um cliente, como um consumidor que de fato é. Então tem que ser tratado como um rei. Não pode um barradão receber uma pessoa daquele jeito. Quando chove, a gente tem que correr para os sanitários, não assiste o jogo para não tomar chuva. Para chegar, o trânsito era um caos, não resolveu ainda todo integralmente o problema para chegar. Nós pensamos em criar camarotes, dar comodidade, refeição. Então, levar o torcedor para o estádio seria a chave, um ponto. Ter o estádio seu para ser o diferencial. O senhor eleito, a comissão técnica seria mantida com Cláudio Tencati? Isso a gente não pretende mexer. A gente vai buscar dar tranquilidade para a equipe que está aí e para os técnicos que estão aí, porque seria muito assoldado, de repente querer já chegar e mudar tudo. O técnico teve poucas partidas, nem mostrou ainda aqui no Vitória todo o seu potencial. E os jogadores, o pessoal está afastando alguns e tal, mas a gente prefere ter um entendimento melhor com os técnicos, com os especialistas de futebol, com esse presidente, ex-presidente que vai nos assessorar, com o assessor de futebol, pessoa do ramo, antes de chegar e, de minha cabeça, eu não sou o salvador do mundo, apesar de eu ter sido jogador de futebol com muito orgulho, eu fui sub-25 do Vitória, reserva de Joel Zanata. Tem história? Com 15 anos, ele tinha 17. Candidato, temos pouquinho mais de um minuto, queria que o senhor deixasse uma mensagem, principalmente para o sócio que vota, o porquê o senhor deve ser eleito, por que ele deve votar. Um minuto. Um minuto. Meu objetivo maior é evitar o retorno do Paulo Roberto, PC, ao clube, porque eu acho que foi uma figura maléfica ao clube, depois colocou o clube na justiça, querendo indenizações trabalhistas, usou documento falso, inclusive, nesse processo, pleiteando registrar $1.200.000 em sua carteira para ganhar em cima desse reajuste. Então, meu foco é mais isso. E recentemente agora saiu uma decisão que está sendo manipulada, e a decisão só se refere a ele retornar ao Conselho e não permitir que alguém descumpra o estatuto de maneira a não ter os 36 meses e ser candidato. Assim, qualquer um que se filiou ontem vai poder ser candidato. Então, eu acho que eu cumpro o meu objetivo esclarecendo isso para os torcedores. Muito obrigada, Gilson Presídio. Qual é o seu número? Meu número é 44. Eu até fiz uma chamadazinha que é o 44ando, para as pessoas poderem gravar melhor. Obrigada, candidato. Obrigado. Boa sorte, viu? Vamos ver as notícias do Vitória. Faltam 10 dias para a estreia na Série B e o torcedor rubro-negro ainda não sabe que time vai entrar em campo. O Vitória afastou 9 jogadores. O zagueiro Everton Senna é o único até agora que vai reforçar o elenco. O jogador já trabalhou com Cláudio Tencati no Londrina. Ele tem 25 anos e iniciou a carreira no Santa Cruz. O setor defensivo é o que mais preocupa o treinador. Mesmo com transição de gestão, é o momento que o Vitória tem que mudar a cara da equipe, porque quando a gente estrear contra o Botafogo, tem que ser um time diferente, tem que ser o time do Vitória. O Vitória que o torcedor quer. A eleição marcada para o dia 24 de abril completa o cenário de incerteza. O novo presidente vai ter pouco tempo para montar uma equipe. O próprio Cláudio Tencati não sabe se vai continuar no rubro-negro. Não tenho esse medo, não tenho esse receio. A única coisa que eu vou dizer para o torcedor, eu vou trabalhar para o Vitória. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o meu melhor pelo Vitória. O time estreia na Série B no dia 27 de abril contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em São Paulo. A gente tem que se fortalecer cada vez mais, tem que pegar e se unir mais e mais, que para poder a gente ver os nossos pontos é positivo e a gente consertar os negativos, que para a gente dar daí em passo a passo e para nós conseguir essa nossa trajetória. Como a gente falou ontem, e o Ronaldo está aqui hoje, inclusive, né? O Ronaldo é diretor jurídico do SINDAP, que é o Sindicato dos Atletas Profissionais da Bahia. Aqueles jogadores que teriam sido afastados inicialmente pelo Vitória foram reintegrados, né, Ronaldo? Porque é ilegal esse movimento que o Vitória fez?
É ilegal não só com um atleta profissional de futebol, é ilegal com qualquer trabalhador. A CLT, no seu artigo 483, é muito clara em relação às possibilidades do trabalhador requerer uma demissão indireta, com todos os seus direitos preservados. E o jogador é mais atenuado ainda, uma situação dessa, que para mim foi uma situação vexatória, uma situação intempestiva por parte da diretoria do clube e deve ter sido por pressão do treinador, para dar um impacto, para dar satisfação à torcida. Mas ali está um trabalhador que tem um contrato determinado, que é exceção no direito de trabalho, o atleta profissional de futebol. Ele sempre terá contrato determinado, mínimo de 3 meses e máximo de 5 anos. Então, o sindicato é atuante, o sindicato não é omisso. A gente buscou entendimento com a diretoria. Não conseguimos falar com o Chico Salles, que é meu amigo, independente de futebol. Chico me retornou até agradecendo depois. Eles foram reintegrados. Consegui falar com o doutor Manuel Machado, que viu a questão jurídica à beira da porta do Vitória, que seria uma indenização muito, muito alta em relação ao que foi feito com os atletas. Então, isso já tem jurisprudência, já tem vários julgados no Brasil, a nível de tribunais, e, inteligentemente, o Vitória recuou e reintegrou os atletas ao convívio do seu grupo. A gente não conseguiu essa informação ainda oficial no clube, né? Se estão treinando juntos, o que parece é que estão treinando agora em horários opostos. Não. A gente tinha conversado com os atletas. O primeiro contato que a gente fez foi com o atleta. Inclusive, o Osnil, nosso presidente, Osnil Lopes, e eu tivemos reunião, entramos em contato com o atleta, principalmente com o Jefferson, e eles foram reintegrados. Agora, o que acontece é o seguinte: não são obrigados ao treinador colocar os atletas que estão fora dos planos em fazer atividades que aqueles que estão dentro do plano estão fazendo. Por exemplo, um treinamento tático, não é? Sim. Um coletivo. Pode fazer atividades diferentes. Lógico, ele pode, mas ele tem que estar dentro do grupo, do elenco de trabalho para o qual ele foi contratado. Não é? O que seria certo é o Vitória rescindir, não quer mais não jogou nada. Rescinde. Mas nós temos um sindicato atuante aqui na Bahia. E essa questão de colocar para treinar separado, a gente já conhece. E é uma prática antiga do futebol, meio que força o atleta a pedir para sair, né? Isso me afastou em 89, depois que eu fui campeão brasileiro, eu fui treinar na Boca do Rio sozinho. Mas eu não tinha conhecimento jurídico. E eu fui estudar por um desses motivos. Por isso que eu faço parte hoje do sindicato como advogado. E o sindicato acaba que é uma sorte do Vitória, né? A sorte não é só dos atletas, não. A sorte é do Vitória, porque o Vitória foi absolutamente incompetente em todos os passos que deu nesse aspecto. Primeiro com a declaração de Tencati, que por mais que tenha dito algumas verdades em relação aos jogadores não terem condição de estar vestindo a camisa do Vitória hoje, ele não deveria ter dito daquela forma e onde disse. Isso é interno. Abala o grupo. Né? Jogou para a torcida e para quem vai assumir o clube. Né? Para mim não foi uma postura boa dele como técnico do Vitória. Até porque boa parte desses atletas que foram afastados depois, que ele não deu nome, mas que com o afastamento ficou claro de quem ele estava falando, são atletas com contrato. O Jefferson tem contrato até o final do ano, o Thales tem contrato até o final do ano, ou seja, a gestão de grupo já foi dramática. Sim. Se você for pensar do ponto de vista estratégico e financeiro, terrível, porque você tem atletas que está querendo se desfazer e desvaloriza, evidentemente, esse produto que ainda pertence ao clube, para depois tentar oferecer para um outro clube pegar. Como é que você faz isso? E o atleta vive da sua imagem, da sua produção. Isso é ruim profissionalmente para o jogador de futebol. E aí vem com esse risco jurídico de sofrer com uma série de ações que iam dar um prejuízo absurdo ao clube. E que era passivo de rescisão indireta, como eu falei, de ação indenizatória por penas e danos morais também. Então, eles iam ser obrigados a cumprir a cláusula penal, que o contrato é específico do jogador de futebol, já que se o juiz realmente acatasse o pedido de rescisão indireta, pelo motivo do assédio moral, que é claro, além de indenizá-los por danos morais. É mais uma ação que mostra assim, o descuidado dessa gestão do Vitória com a instituição. Terrível. Como o Cássio bem lembrou aqui, são jogadores que têm contrato, são ativos do Vitória, são ativos do clube, jogadores que o Vitória precisa negociar para poder trazer jogadores novos para a sequência da temporada. Então, no momento que você coloca aqueles jogadores para treinar separado, para não fazer mais parte do seu elenco, você desvaloriza o jogador.
Muito bom. Deixa eu ver minha galera aí, põe na tela. A gente tem uns minutinhos aqui para encerrar. Eu queria abordar com vocês. A gente entrevistou hoje o nosso primeiro candidato, Gilson Presídio. Amanhã Isaura Maria, por ordem alfabética, né? Que vocês estão achando desses candidatos? O que tá meio polarizada a briga ali entre Raimundo Viana e Paulo Carneiro? Como São é que tá? os mais experientes, né? Eu conheci o trabalho do Dr. Raimundo, inclusive foi presidente da federação na época que eu jogava. Paulo foi responsável por ter me levado para o Vitória. E Isaura eu conheço desde a imprensa, na época que eu jogava futebol também. O Presídio é irmão de uma pessoa muito conhecida minha. E tem mais um, né? O Walter Sejo, que está como... Sejo, que também faz parte daquele... A candidatura STEP, né? O Walter Sejo, inclusive, ele não vai participar das entrevistas por opção e a gente entende que ele entrou como um step para, no caso da candidatura do Paulo Carneiro, ser impugnada. Eu acho que o mais preparado, eu sempre falo que uma das cabeças mais pensantes do futebol que eu trabalhei foi o Paulo Carneiro. Não tenho procuração para puxar o saco dele, não vou votar, que eu não sou torcedor do Vitória, mas uma pessoa que tem uma visão muito futurista e muito promissora, e é um estudioso do futebol. Eu acho que, com todo respeito ao Dr. Raimundo, aos outros candidatos, o Paulo é o mais preparado. Com todos os percalços que se dizem que ele fez dentro do Vitória, eu acho que, para esse momento do Vitória, ele seria o candidato mais adequado para poder dar uma guinada, né, nessa crise toda do Vitória. Eu acho que a história de Paulo Carneiro no Vitória, ela não se apaga, né? Tudo que ele construiu, tudo que o Vitória se transformou depois de Paulo Carneiro, né? Na gestão Paulo Carneiro, durante a gestão. Eu acho que está assim, muito polarizada porque você tem dois ex-presidentes, o Raimundo também fez um trabalho Foi o último bom presidente que o Vitória teve. E assumiu num momento muito delicado do Vitória, foi naquela saída de Falcão, o Vitória não foi nem para a final do Campeonato Baiano. Então, assim, fica polarizado nesse sentido de você ter dois ex-presidentes, duas pessoas que já mostraram que podem fazer. Que tem história, os dois, né? Mas eu acho que, assim, independente de quem ganhar a eleição, se vai ser o Paulo, se vai ser o Raimundo, se vai ser o Presídio, se vai ser a Isaura, o Vitória precisa de tranquilidade nos bastidores. Tem que ter tranquilidade. O próximo presidente que assumir, ele precisa ter essa tranquilidade, não pode ficar briga, picuinha. Ele precisa ter a tranquilidade para trabalhar. Eu penso que os dois nomes que já foram presidentes têm uma vantagem, porque o fato de já serem experimentados e terem sucesso. Tiveram sucesso os dois, cada um do seu tamanho. E o Vitória vem de duas gestões de presidentes novos. E isso criou insegurança para um nome ainda inédito na presidência. Então eu penso que isso dá uma vantagem para Raimundo Viana e para Paulo Carneiro. E com relação ao candidato Presídio, que estava aqui há pouco, o Ju, eu acho que o momento do Vitória é até um desrespeito, uma candidatura tão despreparada, com todo respeito à figura humana dele, mas ele não pode ser presidente, pelo menos com o que apresentou aqui pra gente. Amanhã receberemos Isaura Maria, ela que tem história como cronista esportiva e que é candidata aí, mais uma, né, nessa série de entrevistas com os candidatos à presidência do Esporte Clube Vitória. Obrigada, meu amigo Ronaldo Paz.